Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para vós outros. Quero mais uma vez trazer uma mensagem de motivação para você que nos acompanha através deste vídeo. A palavra de Deus, ela é fiel em seu cumprimento. Tudo aquilo que as Escrituras nos prometem, devemos acreditar como sendo a palavra do nosso Deus para o nosso ânimo, para o nosso encorajamento. Precisamos da mensagem de motivação para vencermos as dificuldades do dia a dia. São muitas as forças adversas que tentam nos derribar, tentam nos desanimar. No entanto, a palavra do Senhor, ela vem como uma força superior que nos faz levantar a cabeça e tomar coragem para ultrapassarmos os obstáculos da vida. E a revelação diz: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. O texto é motivador, porque nos traz uma mensagem de esperança. Eu não sei qual a situação difícil que você está enfrentando, o tipo de dificuldade que você está atravessando, mas confia na promessa de Deus. Esta luz nos faz ver, crer e confiar que Deus, ele se utiliza de pessoas, e tem casos que Deus se utiliza de pessoas que não são seguidoras do Evangelho para abençoar os seus servos e as suas servas. Nós temos muitos casos na Bíblia. Citaríamos o caso de José lá no Egito, em que Faraó não era um homem de Deus, mas foi usado para abençoar a José. Então a revelação do texto diz que Deus vai inquietar o coração de alguém para que aquilo que você precisa e que depende de outra pessoa seja providenciado para o seu benefício. E o texto também nos revela que há urgência nesta providência para que aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você busca, se realize, se concretize. O sonho tem que se tornar realidade. E esse texto nos mostra que há uma ação positiva, há um poder superior em operação para que você seja atendido nas suas orações, nas suas petições. Não desista de buscar diante de Deus aquilo que você precisa, aquilo que é importante para você e para os seus
também. Que Deus coloque esta mensagem em seu coração para que você seja fortalecido na presença do nosso Deus. Vamos dar continuidade aos nossos comentários bíblicos do Novo Testamento no que diz respeito às mensagens evangelísticas, mensagens mais que necessárias para que possamos compreender os planos superiores do Criador de todas as coisas. O nosso Deus, que é onisciente, que conhece as coisas, sabe das coisas antes delas acontecerem, ele já faz a previsão. Tem textos bíblicos escritos há mais de 2.000 anos passados, 3.000 anos, 4 ou 5.000 anos, e que está tendo o seu fiel cumprimento nestes últimos dias. O nosso texto de hoje nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, mas o nosso comentário deste momento é o versículo 1, que diz assim para nós: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Essa mensagem, escrita há mais de 2.000 anos passados, ou mais ou menos isso, ela é um alerta para os dias em que nós estamos vivendo. E nós, como mensageiros de Deus, precisamos anunciar estas mensagens, porque tem muitas pessoas que não conhecem justamente o Evangelho. E nós que conhecemos, precisamos deixar que o Espírito Santo se utilize de cada um de nós para explicar a palavra do nosso Deus. Mas antes de entrar no comentário, eu quero agradecer a você que está passando aqui no nosso canal, Evangelista Francisco Amâncio, e pedir que você se inscreva, porque sempre estaremos transmitindo a palavra de Deus por meio desta plataforma do YouTube. Repetindo, Evangelista Francisco Amâncio, sempre trazendo a palavra de Deus para você. Essa semana, alguém esteve aqui na minha casa e viu essa porção da Bíblia aqui, em cima da minha mesa, e pediu uma explicação. E eu falei para essa pessoa que, quando nós fizéssemos o comentário, iríamos fazer com que a mensagem chegasse até ela. Há, na verdade, uma curiosidade sobre o futuro. E a pessoa lia justamente esse versículo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ontem, quem lê, quem acompanha os noticiários, tem conhecimento do que aconteceu. Hoje, nós conhecemos parte daquilo que está ao nosso alcance, mas o dia de amanhã, o futuro, é imprevisível. Somente as Sagradas Escrituras, como revelação apocalíptica, futurística, escatológica, é que pode nos dar uma visão panorâmica
das intervenções de Deus na história da humanidade. Quando Deus se utilizava do apóstolo Paulo para escrever esse texto bíblico, ele estava justamente mostrando o futuro que já chegou. Eu diria que essas palavras estão em seu fiel cumprimento. Sabe, porém, isto, nós não podemos e nem devemos ignorar as profecias escatológicas que estão contidas nas Sagradas Escrituras. E o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que investigar dentro das próprias Escrituras as revelações futurísticas sobre estes dias em que fala o Evangelho da Revelação. Nós, quando lemos as pregações do Senhor Jesus, ele falou a respeito de sinais, mostrando efetivamente as predições destes acontecimentos futúricos, acontecimentos que estão se dando justamente nesta era, a era presente, a geração presente, esse tempo difícil que a humanidade está atravessando. O Senhor Jesus falou sobre rumores de guerra em várias nações, e isso está acontecendo de fato. O nosso país tem indícios. Semana passada foram às ruas milhares. Há quem diga que 25 milhões de brasileiros em manifestações em todas as partes do país, com movimentações, mobilizações, pedindo. Você veja como a sociedade está inquieta, pedindo intervenção militar. E isso são sinais mostrando que a palavra de Cristo às vezes demora o seu cumprimento, porque nós somos muito imediatistas. Porém, no tempo de Deus, no cronograma das realizações de Deus, na agenda de Deus, são pontuais o cumprimento de tais profecias e palavras da parte do Senhor Jesus. E uma das profecias que o Senhor Jesus falou foi justamente a respeito de pestes. As pragas, aconteceram várias delas, 10 registradas por Moisés lá no Egito, e o Senhor Jesus falava sobre justamente pestes também, pragas nos últimos dias. E tem acontecido. Essa pandemia é um sinal evidente do cumprimento daquela palavra do Senhor Jesus, quando ele falou sobre pragas, sobre pestes, sobre doenças, sobre enfermidades. E toda a humanidade foi pega de surpresa por essa pandemia, com a mortandade de milhares e milhões de pessoas perdendo a vida, porque a ciência médica, por mais avançada que possa ter alcançado, não é suficiente para algo desta natureza. Perdeu-se o controle. Os governantes
estão se degladiando porque não sabem o que fazer, buscando culpados, quando na realidade a gente sabe que Deus tem o controle sobre todas as coisas e Ele permite determinadas coisas acontecerem como intervenção divina, mostrando lições importantes que a humanidade precisa aprender. Quando não se aprende com o ensinamento do Evangelho, e o Evangelho fala sobre tudo que tem acontecido, então vem a realidade, que é totalmente diferente. A realidade, quando ela é dura, é um cálice amargo para ser provado, e é justamente o que as pessoas têm passado. Muitas dificuldades, o medo, o choro pela morte dos seus queridos, dos seus entes queridos, o pânico tomando conta das pessoas. Infelizmente, a velha imprensa não ajuda, porque tem feito um trabalho permanente de meter medo na população, pânico, pavor, e as pessoas não sabem o que fazer. É uma situação que fugiu de controle por parte dos governantes e da própria sociedade, porque os próprios cientistas, com suas recomendações e teorias, têm falhado. Dizem uma coisa hoje e amanhã é outra totalmente diferente. E a pergunta que se faz é: o que está acontecendo? Sabe, porém, disto: todo homem de Deus, todo aquele que tem o Espírito Santo sabe que tudo o que tem acontecido nesses últimos dias é o cumprimento do Evangelho de Cristo. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde essas coisas teriam que acontecer, porque estão previstas. Não se pode fechar os olhos diante da realidade, porque ela mais cedo ou mais tarde chega. Se você conversar com qualquer cidadão, ele em parte conhece o Evangelho, e se você perguntar sobre o livro do Apocalipse, por exemplo, que é um livro quase que totalmente escatológico, futurístico, as pessoas não querem nem saber. Não acreditam naquilo que está escrito na revelação do Apocalipse. Mas um dia vai ter que se deparar com essa realidade, com o cumprimento dessas palavras. Por isso que nós, que temos a chamada de Deus para pregar o Evangelho, não podemos ser omissos em não anunciar as coisas que estão previstas antes delas acontecerem na prática. Porque quando acontecer, aí sim vão dar crédito na nossa pregação. Vão saber que quando nós pregamos o Evangelho, não é palavra humana, é palavra vinda do trono de Deus. Os fatos que estão aí são cumprimento das profecias. Tudo o que vem acontecendo, quando nós buscamos dentro das páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar resposta para tudo isso. Somente o incrédulo, o ateu, o ímpio, é que não se importa para a verdade e termina tendo que enfrentar a realidade dura, como essa pandemia, que deixou todos no mesmo nível. Não tem rico e nem pobre, todos estão sujeitos a passarem por essa doença terrível e muitos estão sendo ceifados, mortos. Dinheiro não resolve um problema dessa magnitude.
poder econômico, político. Quantos políticos famosos, poderosos já morreram? Pessoas importantes da sociedade, da mídia, estão morrendo todos os dias. É a realidade dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, esses últimos dias, eu digo sempre que hoje até mesmo aquelas pessoas que não são evangélicas, conhecedoras das Sagradas Escrituras, têm formado um coral universal dizendo que nós estamos nos últimos dias. A linguagem popular é: nós estamos no fim do mundo. Essa é a frase que nós encontramos neste texto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias é o dia profético, é o dia de hoje, é o dia previsto, é o dia prescrito pela palavra de Deus. Quando você lê os profetas do Antigo Testamento, você vai encontrar inúmeras mensagens escritas há 3.000 anos passados que estão se cumprindo agora, estão em evidência. A realidade está mais clara do que a luz do meio-dia, para que o homem tenha a consciência de que não adianta se levantar contra os mandamentos de Deus, não adianta querer ser autossuficiente, quando nós sabemos que Deus, através das suas leis, as leis, por exemplo, da natureza, é quem manda nos céus e na terra. Mas as pessoas, na dureza dos seus corações, na incredulidade, no ateísmo, acham que é quem domina aqui na terra. A Bíblia, ela é a verdade suprema em afirmar que quem manda em cima nos céus e embaixo na terra é Deus. E as previsões desses últimos dias é a manifestação do poder de Deus, do governo de Deus, do domínio de Deus, mostrando aos seres humanos que Deus reina. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, a sua grande pregação era sobre o reino de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus. Nós que estamos dentro desta palavra profética, não paramos também de anunciar, de falar, de pregar sobre o reino de Deus, sobre o domínio de Deus, sobre a intervenção de Deus. Mas as pessoas continuam dando as costas para a mensagem do Evangelho, e isso tem consequências terríveis, as piores que se possa imaginar. A dureza do coração das pessoas é quem leva Deus a agir mais fortemente, como demonstração do seu domínio. A sua mão é poderosa. O Senhor Jesus, quando falou sobre as profecias futurísticas, ele estava sinalizando, por isso que se fala sobre sinais dos últimos tempos. Ele estava sinalizando que por causa do comportamento dos seres humanos, era que Deus ia intervir. Isso, toda a história da humanidade tem a comprovação. Você vê já no começo, no livro dos Gênesis, quando os seres humanos se rebelaram contra Deus, entraram de cabeça, alma e corpo na pecaminosidade, Deus interveio através do dilúvio. Outras tantas passagens bíblicas nós encontramos no Velho Testamento
dessas interferências de Deus, mostrando que quem manda, quem domina e quem governa é Ele. Não será diferente nesses últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, quem é de sã consciência, com inteligência, vai dizer que nós não estamos nesses últimos dias? Estamos dentro de uma pandemia com milhares e milhões de pessoas morrendo todos os dias. E se fala que isso não tem solução. E se fala também que depois dessa já vem outras, pela ganância dos seres humanos, porque o homem quer mandar, quer governar, quer reinar, como se fossem eternos aqui na terra. E a Bíblia diz que são passageiros. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias é o dia, e Jesus falava isso como o começo do julgamento. Os evangelhos falam sobre um período de aflição que antecede o retorno de Cristo, a volta de Cristo. Já o livro do Apocalipse fala sobre uma grande tribulação. Momentos diferentes, mas ambos os dois servindo como interferência de Deus, como uma prova. Agora, esse tempo de aflição, como sendo uma prova de que Deus existe, de que Deus domina e não os seres humanos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de incredulidade, porque o mundo permanece o mesmo. Quem mudam são as pessoas, é o comportamento. Aí você vai ler até o versículo 5, você vai encontrar a resposta a esse texto, a esta última frase. Sobrevirão tempos trabalhosos, por quê? O comportamento dos seres humanos é a vida promíscua, a vida de devassidão, a vida errada. Hoje, conversando com um cidadão da zona rural aqui do nosso município, e eu dizia, e ele concordava comigo, eu dizia que, na atualidade, o cidadão de bem, trabalhador, honesto, pai de família, responsável, não tem valor perante a sociedade. Mas quem é posto em destaque hoje pela mídia, por exemplo, são os devassos, são os corruptos, são os errados, são os perversos, os malvados, aqueles que vivem mais para as trevas do que para a luz, aqueles que vivem mais para a mentira e o engano do que para a verdade. Esses estão sempre em destaque. Mas os últimos dias serão trabalhosos. Hoje a gente prega de maneira permanente, incansável, e o que se vê são os seres humanos, na sua grande maioria, incrédulos, são ateus práticos. Até dizem que têm uma religião, até dizem que acreditam em Deus, mas através das obras, dos feitos, das palavras, do dia a dia, são ateus práticos. São pessoas que só olham para o seu próprio umbigo, desvalorizando a Deus, as coisas espirituais, as coisas de Deus, só valorizando aquilo que possuem. São os materialistas, são as pessoas completamente terrenas, carnais, dominadas e influenciadas pelo inimigo.
nós estamos vivendo um período de preparação para o governo do anticristo, o domínio, imagina o domínio do diabo com seus demônios sobre a humanidade, um governo do anticristo. E esse período nós temos observado o domínio, a influência, a direção, a possessão, é a palavra certa, a possessão do diabo com seus demônios na vida das pessoas. E Deus vai se deixar vencer facilmente? Não. Por isso que esses últimos dias são trabalhosos. É você batendo numa rocha dura, que não cede, a incredulidade tem tomado conta do coração das pessoas. Mas não desistimos. Vamos continuar pregando este evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que já é inscrito aqui no nosso canal. Deixe o seu like, faça o seu comentário e ative o sininho para receber novas notificações. Compartilhe os nossos vídeos, os nossos comentários e pregações. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Quero agradecer a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.